Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 16. Diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A revista corrigida que todos nós decoramos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, 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 aleluia. Só para complementar ainda, no mesmo capítulo, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Aleluia. Queridos, quando eu me deparei com esse texto, com esta palavra de Paulo, sabe, irmãos, não é tão simples pregar Paulo, porque até o apóstolo Pedro, ele escreve na sua epístola, que Paulo era tão iluminado pelo Senhor que as suas escrituras, ou seus escritos, é claro que é o escrito de Deus, mas que na instrumentalidade de Paulo foram feitos, eram, às vezes, de difícil entendimento. E eu me deparei com esse texto, irmãos, e eu quero, na minha limitação, nós temos tido tantas palavras boas aos domingos, mastigar isso com a igreja e manifestar, claro, o Espírito Santo que vai fazê-lo, mas manifestar pela pregação o sentido dessa palavra, a rema, ou seja, o sentido espiritual e profético dessa palavra para nós. Quando eu vejo Paulo dizendo, olha, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que Paulo quis dizer com isso? Porque, irmãos, quando nós pensamos em carne, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as obras da carne. Prostituição, adultério, sensualidade. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus não veio em pecado. Então, se Paulo está dizendo que nós antes conhecemos Cristo segundo a carne, eu imagino que o que Paulo esteja querendo dizer, o que o Espírito Santo quer dizer para nós, é que ele e nós sabemos que Jesus, quando nasceu do ventre da irmã Maria, ele veio em carne, ou seja, ele veio de forma material. Oh, glória! Ele veio com as limitações de um corpo físico. O escritor aos Hebreus, portanto a Bíblia, e eu posso dizer com certeza espiritual, diz que Jesus em tudo foi tentado. Jesus foi tentado. Jesus foi provado. Jesus sentiu cansaço. Ei, camaço de raça. Jesus sentiu desânimo. O Evangelho nos mostra que lá no Getsêmani,
Antes do nosso Senhor Jesus ser levado para ser julgado, preso, julgado e crucificado, ele estava debaixo de uma pressão tão grande, que ele chegou a suar gotas de sangue, irmãos. E é cientificamente comprovado, um ser humano pode chegar a uma depressão, a uma angústia, a uma pressão tão grande na sua vida, que os poros começam a abrir, e as glândulas sudoríparas, elas se dilatam tanto, que os vasos sanguíneos começam a se abrir, e junto com o suor sai sangue. E quando o Senhor está debaixo daquela pressão, irmãos, já sentiu aquele dia que parece que o inferno inteiro está te pressionando, está te angustiando? Imagine Jesus, amados, em minutos antes da crucificação. Imagine a pressão que ele não sentiu. Nós não precisamos estar lá para saber que o inferno inteiro estava ali pressionando Satanás, os seus demônios, para que ele abandonasse o propósito. E ele chega a ponto de dizer: Pai, se tiver outro jeito, se possível, se tiver outra maneira de salvar os homens, se possível, passa de mim este cálice, porque o cálice que ele ia beber era um cálice de dores. Então, o que é Cristo segundo a carne? Não é Cristo em pecado, porque Cristo não viu o pecado. Cristo segundo a carne é o Cristo que a Bíblia diz, o Evangelho diz, o próprio apóstolo Paulo diz que ele se esvaziou da sua glória. Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. O Senhor sabe o que o Senhor fez? Imagine como esse eterno sendo a glória, a majestade do Senhor. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas é como se ele abrisse mão da sua glória. Abrisse mão, deixasse a sua glória, deixasse lá no trono que ele, na autoridade que ele divide com o Pai desde a eternidade, e nascesse no ventre da irmã Maria, com todas as limitações humanas, sem pecado. Pastor, o senhor está dando essa explicação, espere que nós já vamos chegar lá. Sem pecado, mas segundo a carne. Então ele sentiu pressão no Getsemane. Pastor, Jesus foi tentado em cair em adultério. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Jesus foi tentado a desistir, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Jesus sentiu dores, o profeta Isaías diz assim: homem de dores. Homem que nós não vimos formosura. Então Paulo diz: olha, nós antes conhecemos Cristo segundo a carne. Nós vimos os apóstolos, Jesus viu Cristo glorificado, Paulo viu Cristo glorificado em Damasco, no caminho para Damasco, mas os apóstolos viram Jesus moribundo naquela cruz. João, que recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria, viu Jesus de cabeça baixa, viu Jesus rasgado. Mas olha, vamos parar um pouco. Paulo não para aí a sua palavra. Vamos parar um pouco e vamos ver o que Paulo complementa. Antes conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora, não o conhecemos deste modo. Você sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Foi necessário, porque senão nós não seríamos salvos. Foi necessário, porque senão nós não poderíamos ser curados. Foi necessário, porque senão a nossa alma estaria eternamente condenada. Jesus esvaziar da sua glória, vir em carne, sofrer, padecer, ser humilhado, ser tentado, ser levado à cruz. Mas Paulo está dizendo: mas agora, Jesus não está mais na cruz. Agora, após 3 dias no ventre do túmulo, assim como Jonas no ventre da baleia, quando as mulheres no domingo de manhã, porque Jesus foi sepultado na sexta-feira,
Quando elas foram para ver o túmulo estava vazio, e havia um anjo em cima da pedra, e disse: por que procurais o que vive entre os mortos? Não está mais aqui, mas ressuscitou. Aí você vai dizer assim: o que isso tem a ver comigo? E eu com isso, pastor, é que é o seguinte: após aparecer durante 40 dias para os irmãos, comer com eles, reintegrar Pedro, atravessar paredes, fazer uma pesca, multiplicar na vida de Pedro e dar provas a mais de 50 testemunhas que ele havia citado, o texto diz que o Senhor ascendeu aos céus. Os discípulos viram o céu abrindo, e o Senhor subindo, e a voz que dizia do céu dizendo: da mesma maneira que o viste subir, vocês verão ele voltar. E aonde Jesus está agora nos informa a palavra. O Evangelho, escute isso, vai dizer: e Deus, o Pai, lhe deu um nome que é sobre todo nome. E ele está sentado à destra do Pai, aonde intercede por nós junto a Deus. Destra é lugar de autoridade. O apóstolo João diz: e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. O que é isso? Jesus agora, nós não o conhecemos segundo a carne. Foi necessário que ele estivesse segundo a carne, mas agora nós não o conhecemos mais numa cruz, porque a cruz para nós não tem mais um moribundo pendurado nela. A cruz para nós está vazia, porque o túmulo também está vazio. Agora Jesus está no trono. Não, você não ouviu, você ouviu, você deu glória, mas eu quero que você dê glória, porque não é para o pregador, é para Jesus. Jesus está no trono, Jesus está no governo, Jesus é o Senhor, e Ele é o Deus de todas as coisas. É por isso que o mínimo que nós vamos usar, que pode ser aceito como um símbolo do cristianismo, é uma cruz vazia. Porque Jesus não está mais segundo a carne. Agora Jesus está como Paulo o viu no caminho de Damasco. Paulo ficou cego, porque a glória de Jesus era tão grande. E ele disse: Paulo, por que você me persegue? Jesus está como João viu na ilha de Pátimos. E quando João se deparou com o Cristo, ele caiu. Ele não aguentou ficar de pé. Tamanha glória, xarabadacantarabachaya. E ele diz, os seus cabelos são brancos como a lã, o seu rosto brilha como latão polido no fogo, aleluia. Xarabacantarabachaya. Eu quero que você se alegre. Eu amo todos os irmãos cristãos, mas eu não quero ver Jesus na cruz. Eu lembro sim de Jesus na cruz, na Santa Ceia eu me alegro, mas mesmo na ceia eu preciso me lembrar: Jesus não está mais segundo a carne, Jesus não está mais limitado às limitações humanas, Jesus não está mais moribundo, Ele não está mais ferido, Ele foi ferido, mas agora Ele está assentado sobre um trono de glória, de poder, de autoridade. E a Ele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor. 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 Para a glória de Deus Pai, é esse Jesus que eu sirvo. Agora, por que Jesus foi ferido
Isaías diz, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, você está aqui domingo à noite e você pode se perguntar, eu já estou feliz, já valeu a pena eu estar aqui, eu já me alegrei, porque eu sei que Jesus não está mais segundo a carne. Mas você pode se perguntar, o que isso tem a ver comigo? Agora Paulo vai dizer, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ele complementa, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Olha o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que se nós estivermos em Cristo, nós não devemos, escute isso, e não podemos olhar a nós mesmos segundo a carne. Eu queria que você desse atenção a isso. Paulo está dizendo, nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Isso atinge pelo menos 3 níveis. Nós não podemos olhar para nós mesmos segundo a carne. Nós não podemos olhar os irmãos da igreja segundo a carne. E nós não podemos olhar os de fora, o pecador e a sociedade segundo a carne. Mas o que isso quer dizer? Se a carne em Jesus, que não teve pecado, não significa o pecado. E se o 21 diz que Ele se fez pecado por nós, não conhecendo o pecado, e nós fomos feitos justiça de Deus. Você sabe o que isso quer dizer? A partir do dia que você entregou a sua vida para Jesus, a partir do dia que você está em Cristo, você não deve olhar as circunstâncias materiais ou físicas. Você não deve olhar para si mesmo e olhar as suas limitações materiais, carnais. Mas você tem que entender que se você está em Cristo, você é nova criatura e agora tudo é possível. Está entendendo, amado? Sabe por quê? Quantas vezes você e eu não olhamos para cá, ó, e dizemos, eu não consigo vencer esse pecado. Sabia que há muitos de nós, já há muito tempo lutando contra pecados, e nós somos humilhados por isso, às vezes zombados pelo inimigo por isso, e nós não conseguimos vencer esses pecados. E sabe qual é a palavra do diabo? E a nossa própria mente nos leva a dizer, não tem jeito para mim, porque eu, na minha limitação carnal, na minha limitação física, eu não consigo vencer isso. Agora Paulo está dizendo, eu não conheço a mim mesmo mais segundo a carne, eu não conheço ninguém mais segundo a carne, eu agora olho as pessoas através de Cristo. Através de Cristo. Por isso que ele pode ter a ousadia de dizer, as coisas velhas já passaram. Jesus um dia disse assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo e será feito. Deixa eu só fazer um exemplo aqui para a gente encerrar. Você está vendo esse papel aqui? Está vendo esse papel?
É uma comparação simples do papel no livro. Agora eu vou pôr o papel dentro do livro. Você está vendo o papel agora? Mas o papel ainda está aqui, não está? Mas você não vê mais o papel. Você sabe o que significa o livro, a comparação do livro? O livro é Jesus. O papel são as tuas fraquezas. O papel são as tuas limitações. O papel são as acusações do adversário. O papel são os pecados que você não consegue vencer. Eu não estou dizendo que nós vamos aceitar os pecados. Eu estou dizendo que nós estamos querendo fazer as coisas olhando pela ótica humana, usando estratégia humana, usando força humana. E eu quero te dizer que não somos nós que fazemos o milagre, mas é Cristo através de nós que faz o milagre. Eu quero te dizer em nome de Jesus, para de andar de cabeça baixa, para de andar desanimado, e eu te desafio a deixar Cristo dominar a tua vida financeira. Você tem batalhado com a tua vida financeira, você tem lutado com a tua vida financeira, viu? A tua vida financeira é esse papel, ela precisa ser colocada em Cristo, ela precisa ser colocada em Cristo, porque segundo a carne, a tua vida financeira depende do país, da crise. Segundo a carne, o teu corpo, o pecado que você precisa vencer depende das suas forças. Segundo a carne, eu dependo das circunstâncias. Ei, calabachaia. Segundo a carne, eu dependo das probabilidades. Segundo a carne, eu estou limitado pelo meu próprio corpo. Segundo a carne, eu estou limitado pela minha própria mente. Segundo a carne, eu estou limitado por mim mesmo. Mas se eu verdadeiramente morrer na cruz do Calvário, se eu verdadeiramente colocar a minha vida de uma vez na cruz de Cristo, entregar tudo na cruz de Cristo, a Bíblia vai dizer, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu não conheço mais Cristo segundo a carne. Agora eu conheço o Cristo que muda vidas, eu conheço o Cristo que me usa, eu conheço o Cristo poderoso, eu conheço o Cristo que me ajuda a vencer o pecado. Ei, você precisa ser o papel no livro. Você precisa sumir dentro de Jesus. Você precisa desaparecer, você está se envolvendo demais consigo mesmo. Você acha que você segura a sua vida com a sua própria força? Você acha que eu consigo segurar essa igreja com a minha própria força? Eu não consigo sustentar nem a mim mesmo. O que eu tenho que fazer é correr para Jesus. O que eu tenho que fazer é mergulhar em Jesus e saber que é Jesus que vai fazer através de mim. É Jesus que vai operar através de mim. Porque Jesus não está mais segundo a carne. Eu também não vou andar mais segundo a carne. Eu não vou mais pensar nas coisas que são de baixo. Eu não vou mais usar as estratégias que são de baixo. Agora eu estou em Cristo e eu sou uma nova criatura. E eu tenho nova vida. E eu tenho novas possibilidades, e eu vou agora experimentar uma mudança de vida de vez e de verdade. Até que ponto eu sou o papel dentro do livro? Ou seja, até que ponto eu desapareço em Cristo? Ou na verdade as pessoas olham e veem um pouco de Cristo e um pouco de mim? À medida em que Cristo cresce na minha e na sua história, as limitações vão sendo vencidas. À medida que Cristo cresce na minha e na sua história, as limitações vão sendo vencidas. Eu vou repetir só mais uma vez. À medida que Cristo cresce e você desaparece no meio de Cristo, você não precisa conhecer mais nada segundo a carne, nas limitações da carne. Agora você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo.
preciso deixar o Senhor crescer. É preciso que nós desapareçamos. Aí Paulo termina, e eu termino, citando Isaías 49:8. Diz assim, começando do 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ele diz assim, nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos, que não recebais em vão a graça de Deus. Nós recebemos a graça na nossa vida, mas em quantos de nós ela tem estado em vão? Sabe por quê? Porque nós vivemos e entendemos que Cristo não está segundo a carne, mas na verdade nós ainda enxergamos segundo a carne. Nós ainda falamos segundo a carne. Nós ainda olhamos as circunstâncias segundo a carne. Ou seja, segundo a nossa humanidade, segundo as nossas limitações humanas. Ei, você e eu precisamos entender, nós não vamos mais conhecer nada e nem ninguém segundo a carne. Nós andamos em Cristo, nós enxergamos por Cristo, nós falamos pela fé em Cristo e nós vencemos por Cristo. E ele diz, ouvi no tempo da oportunidade, que te socorri no dia da salvação. O tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, aleluia. É dia de ser salvo, é dia de vencer o pecado, as amarras, é dia de vencer os obstáculos, porque nós não estamos mais debaixo da lei da carne, nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida. Então é possível vencer o pecado. É possível haver restauração no casamento. É possível vencer o vício. É possível vencer as dificuldades financeiras. É possível vencer a mágoa. É possível vencer na igreja. É possível. Não é possível porque eu estou falando. Não é possível porque eu tenho uma estratégia. É possível porque Cristo venceu. Cristo venceu. E em Cristo nós também venceremos. Tudo que precisa acontecer conosco é que nós estejamos dia a dia totalmente derramados em Cristo. E as palavras de Cristo estejam em nós. Sabe por quê? Porque então você é nova criatura. Nova criatura. Nova criatura. Nova criatura. Nova criatura. Novo casamento. Mas sem trocar de esposo ou de esposa. Nova vida. Nova fé. Nova esperança. Libertação. Cura. Vida. Porque Paulo entendeu que ele não conhecia ninguém mais segundo a carne, mas através do Senhor. Eu encerro, irmãos, 28 minutos, para nós orarmos, contando um testemunho. E é meu esse testemunho. Não estou repetindo o testemunho de ninguém, mas isso é para a glória de Deus. Eu era líder de jovens. E pela igreja onde eu era líder, passaram 2 irmãos. E eles se afastaram da igreja. E um dia eu recebi uma ligação do rapaz. Falou,
Falou, pastor, pastor não, eu não era pastor na época. Anderson, eu preciso que você vá lá na casa da minha irmã, porque ela está endemoninhada. Ela está manifestada. E eu estou afastado da igreja, eu não conheço mais nenhum pastor e eu tenho o seu telefone. Socorre ela, vamos lá. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei morrendo de medo. Morrendo de medo. E agora, Senhor, o que eu faço? Sabe o que eu fiz? Eu liguei para o primeiro pastor que eu conhecia, que me atendeu, pastor João Messias. E falei, pastor João Messias, tem uma moça endemoninhada, assim, assim, assim. Vamos lá comigo. O senhor vai para expulsar o demônio e eu fico orando na calçada. Eu não sabia que aquele dia o Espírito Santo ia me ensinar uma lição tremenda, que exemplifica com prática o que esse texto diz. Nós fomos e nós entramos naquela casa, naquela sala. Ela estava manifestada em cima do sofá. E eu, com a Vanusa, com a pastora, o namorado daquela moça, o rapaz, e eu fiquei bem do lado da porta da sala. E deixei o pastor ir expulsar o demônio. Só que aquele dia Deus queria tratar, era comigo. E nós começamos a orar e o pastor começou a expulsar aquele demônio e o demônio não saía. E eu comecei a orar e a orar. E veio um fogo em mim. Eu comecei a falar língua estranha. E o Senhor, rebaia. E o Senhor começou a me encher de ousadia. E a me encher de autoridade. E eu saí da onde eu estava. E fui para cima daquela pessoa manifestada, e fui com a minha mão assim, ó, e aí o demônio não queria deixar eu pôr a mão, e eu coloquei a mão e falei, sai, em nome de Jesus, e o diabo saiu. Sabe o que é isso? Eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Eu, segundo a carne, medroso na porta. Eu, segundo a carne, ligando para o pastor ir comigo. Eu, segundo a carne. Só que quando Cristo, o poder de Cristo, pelo Espírito Santo, começou a me dominar, começou a me encher, eu me levantei, não na carne, mas em Cristo. Cristo poderoso, Cristo ressuscitado, Cristo poderoso e tremendo, e o demônio saiu. Eu quero que você entenda, o demônio vai sair da tua finança, vai sair da tua mágoa, o mal vai sair de todo lugar, quando você entender que Jesus quer te levantar, não você, mas Ele em você, não você, mas Ele através de você, pelo poder dEle. E você não precisa temer nada. Tomara que eu não erre, porque é de improviso. 1 João 4:4. 1 João 4:4. Que nai chorei sui alemirio comanaia. Arai shuire galabaya. Ramarai choreira maraia. Ramanagarasoria galabaya. 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
vamos se colocar em pé. Eu não preciso temer, porque o que está em mim é maior do que todas essas coisas. Quem vem contra você, não vem contra você, mas vem contra a menina dos olhos do Senhor. Você que está se sentindo fraco, fraca, e não tem vergonha de hoje expressar isso, mas de não só expressar essa fraqueza, mas viver da fraqueza, tiraram força, da fraqueza, tiraram força, porque olharam através de Jesus, porque viram que há um Deus na minha vida, há um Deus na sua vida, e por isso eu tenho esperança, porque Ele é maior do que todas as coisas. Vem aqui, eu quero orar com você, para que as suas forças sejam renovadas. Pode vir, eu quero orar com você. Para que você não viva, para que você não seja mais amedrontado pela vitória das limitações, para que você não seja mais amedrontada e amedrontado e desanimado pelo tamanho das circunstâncias, porque em Cristo você não deve conhecer a carne, a limitação da carne, mas em Cristo você precisa conhecer o poder da ressurreição. Em Cristo você precisa conhecer o poder de uma nova vida. Em Cristo você precisa viver o poder da quebra das maldições. Você precisa entender que em Cristo você vai vencer qualquer pecado. Você tem que olhar às vezes para o pecado não como alguém derrotado por ele, mas com alguém com raiva, dizendo para o pecado: você não é meu pecado, você não me pertence, você não tem domínio sobre a minha vida. Eu não estarei vencido, eu não estarei enfraquecido, mas me levantarei e andarei no poder da palavra daquele que me chamou e que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. E quero que você, se eu posso te dar uma sugestão em Cristo, ore e permita que Cristo domine o teu ser. Mas pastor, eu já fiz isso quando eu aceitei Jesus. Mas é preciso fazer isso todo dia. Eu preciso fazer isso todo culto. Ore e diga: Jesus Cristo, o Senhor é o Senhor da minha vida. Senhor Jesus Cristo, eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio às minhas limitações, eu renuncio tudo aquilo que me faz me desanimar, tudo aquilo que me faz me afastar de Ti. Eu renuncio o pecado que tem me enfraquecido, o pecado que tem me tirado da Sua presença. Eu renuncio. Em Ti eu vencerei o pecado, em Ti eu vencerei as lutas, em Ti eu vencerei as afrontas. Jesus, eu quero me perder em Ti, ou seja, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero perder a minha vida e quero achá-la em Ti, Senhor. Entrega os seus filhos, entrega a sua causa, entrega as suas fraquezas, entrega os seus desânimos, entrega as suas incertezas, entrega o medo, lança fora o medo, lança fora o medo, porque o Senhor tira todo o medo. Porque em Ti, Jesus, nós não conhecemos mais a limitação da carne. Alguém diz assim: olha, a igreja vai ficar carnal. Alguém diz assim: um dia o diabo vai lançar alguma coisa e vai acabar com a obra. Eu digo a vocês, nós não temos nada com a carne, e o diabo não vai vencer, porque maior é aquele que está em nós. Vamos orar agora. Vamos orar agora.
toda a igreja comigo, Pai amado. Em nome de Jesus. Nós não queremos conhecer mais nada segundo a carne, mas nós queremos ver tudo segundo o Senhor, segundo a visão do Espírito. Senhor, abre os olhos da igreja. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os olhos espirituais dessa mãe. Abre os olhos espirituais desse pai, para que eles não conheçam nada segundo as circunstâncias humanas, mas que eles conheçam pelo Teu poder as coisas, que eles comecem a ver as coisas e a vida pelo Seu poder, pelo Seu poder, pelo Seu poder, pelo Seu poder, Senhor. Eu repreendo agora toda a carnalidade, toda a limitação humana, e declaro em nós a libertação pelo Espírito, em nome de Jesus. Libertação para viver o novo. Recebe aí se quiser. Libertação para ser curado. Libertação para ver as amarras sendo rompidas e nós prosperando e sendo livres. Nós recebemos o que vem do Espírito, a palavra que sai da boca de Deus. Toda maldição é quebrada, toda macumba é quebrada, toda macumba é quebrada. Toda macumba é quebrada, toda macumba é quebrada, toda obra de feitiçaria é quebrada. Tudo que foi colocado na boca do sapo é quebrado. Ora, gacheira, raia. Eu renuncio em nome de Jesus toda obra de feitiçaria, toda obra das trevas, e eu declaro nova criatura. Novo tempo, nova vida, nova vida. Porque eu não ando mais segundo a carne, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus.